Nosferatu é a cópia do Drácula? É um plágio descarado? Ou ele tem uma identidade própria? Exploraremos a existência do Nosferatu e de Drácula e vamos entender qual a diferença e semelhança entre eles. Vem comigo. Mega cinéfilo, o perfil mais top, trazendo conteúdo de estouro sem stop. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. Se você assistiu Nosferatu, seja qual versão for, você deve ter notado uma grande semelhança com Drácula. Pois é, isso não é coincidência. A história por trás disso é tão sombria quanto suas cenas. Vamos começar voltando para 1922, quando o cinema mudo e o expressionismo alemão deram vida a um dos vampiros mais assustadores da história, o Conde Orlok. Nosferatu, dirigido por F.W. Murnau, foi baseado em Drácula de Bram Stoker. Os produtores não tinham os direitos autorais do livro, então eles fizeram algumas mudanças estratégicas. Conde Drácula virou Conde Orlok, Jonathan Harker virou Hutter, e os nomes dos lugares também foram alterados, mas a essência da história continua a mesma. Agora a maior diferença, a aparência dos vampiros. Drácula, como descrito por Bram Stoker e imortalizado por Bela Lugosi, é um aristocrata sedutor envolto em uma aura de mistério. Já Nosferatu, bem, ele é... o que eu poderia dizer? Tenebroso. Pior pesadelo. Vampiro vivido por Max Schreck tem garras longas, orelhas pontudas e uma aparência cadavérica. Ele não seduz suas vítimas, ele assombra. Para a gente entender melhor, eu vou fazer o resumo do livro. Eu vou utilizar imagens do filme de 1931, que veio depois do filme Nosferatu, para poder ilustrar. Mas só para você entender, estou trazendo o resumo do livro. Drácula de Bram Stoker foi um livro publicado em 1897. É um romance que definiu de vez o vampiro moderno e influenciou praticamente todas as representações do mito no cinema, na literatura e na cultura pop. E mesmo conhecendo o vampiro como você conhece, obviamente, a leitura do livro ainda é uma leitura fascinante e arrepiante. A história começa com Jonathan Harker, que é um advogado inglês que viaja até a Transilvânia para auxiliar um misterioso cliente na compra de propriedades em Londres. Esse cliente é ninguém menos que o Conde Drácula, um vampiro aristocrático, bonito, carismático, com pele pálida, dentes afiados e um olhar penetrante. O Conde Drácula é o protagonista e vilão do livro. Ele é um nobre da Transilvânia que vive em um castelo isolado. Ele é um morto-vivo que busca sangue humano para manter a sua imortalidade. No livro, logo, o Jonathan percebe que há algo errado ali, que Drácula não é uma pessoa comum, e logo percebe que ele não é um hóspede e sim um prisioneiro. Após escapar do castelo, Jonathan retorna à Inglaterra, onde Drácula já está espalhando seu terror. O conde passa a sediar a Lucy, que é uma jovem de saúde frágil, e a influenciar mentalmente sua melhor amiga, Mina Harker. Para combater o vampiro, entra em cena o icônico Professor Van Helsing, que reúne um grupo de caçadores para tentar impedir Drácula de espalhar sua maldição. O livro conta com personagens muito memoráveis, obviamente o Drácula, que é um dos vilões mais marcantes da literatura. Van Helsing, que é o professor holandês que lidera a caça ao vampiro, ele é a voz da razão e do conhecimento sobre o sobrenatural. Mina Harker, que é a personagem forte e inteligente, que tem um papel central na luta contra Drácula, e Lucy, que é a vítima mais notória do Conde, que passa por uma transformação angustiante. Apesar de eu falar sobre cinema, eu acredito que seja um livro que vale muito a pena ler, mesmo sendo um livro de 1897. Ele tem realmente um ritmo que às vezes parece lento para leitores modernos, mas o livro continua sendo uma obra-prima do terror gótico. Se você gosta de história de vampiro, esse é o livro que deu origem a tudo. Inclusive deu origem ao filme Nosferatu, ao qual eu vou falar agora. O filme começa com um relato de como a cidade portuária de Wisborg foi assolada pela peste em 1838. O corretor de imóveis Nock recebe uma carta de um conde dos Montes Carpatos chamado Orlok,
procurando uma residência em Wisburg. Knox se entusiasma com a demanda do conde e encarrega seu empregado, o jovem Thomas Hutter, a ir até o castelo de Orlok para lhe apresentar pessoalmente uma casa disponível, que coincidentemente fica em frente à casa de Thomas. O jovem Hutter, devotamente apaixonado por sua esposa Ellen, e quando esta fica sabendo da viagem, ela começa a se preocupar, pois tem muitos planos para o casal e teme por sua segurança. No entanto, Thomas parte em viagem rumo à cidade do conde. Chegando lá, os moradores locais parecem possuir um medo avassalador quando ouvem o nome Orlok, e uma pensão em que Hutter se hospedava é desencorajada pelas pessoas a seguir em frente com sua missão através de histórias de vampiros e lobisomens escritas em um pequeno livro dado a ele. Sem entender o real temor dos moradores, ele segue rumo aos aposentos do conde. Hutter é levado por uma estranha carruagem por entre uma floresta escura e sinistra. Um pouco assustado, mas ainda assim persistente, Hutter se encontra com o Conde Orlok, um sujeito magro, careca, curvado e de aparência extremamente assustador. E aí, o filme vai se desenrolando, não vou te dar spoiler. Mas tem um detalhe importante. Apesar da feiura, fizeram um sucesso, mas aí veio um problema. Os herdeiros de Bram Stoker processaram a produtora de Nosferatu, acusando-os de plágio. E não teve jeito, a decisão judicial foi clara: queimar todas as cópias de Nosferatu e acabar com o filme. Mas a arte sempre dá um jeito de sobreviver. Algumas cópias foram enviadas para outros países e graças a isso, Nosferatu chegou aos Estados Unidos em 1929. E apesar de todos esses problemas, Nosferatu se tornou uma das obras mais influentes do terror. Sua estética inspirou filmes, quadrinhos e até animações. Então, Yuri, Nosferatu é uma cópia de Drácula? Tecnicamente sim. Porém, sua estética única e atmosfera macabra garantiram um lugar especial no coração de todos os amantes de cinema e de terror. Principalmente de terror. Se Drácula é a elegância sombria, Nosferatu é o horror puro e primitivo, e ambos continuam fascinando gerações. Mas me diga você prefere o estilo aristocrata do Drácula ou o terror visceral de Nosferatu? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueça, se é cinéfilo e não nega, segue o Mega.